Olá, amigos do Oftcast. Sou Pedro Henrique Ribeiro e serei o host desse episódio muito especial. O tema de hoje é a reabilitação visual, com foco no que o oftalmo geral precisa saber para a prática do dia a dia. E para isso, gostaria primeiramente de chamar meu amigo, professor aqui da Oft Review, Guilherme Macedo. Fala, Pedrinho, tudo bem? Cara, eu tô muito ansioso, acho que a gente tem muito a aprender no podcast de hoje, viu? A verdade é essa, né? Realmente, né, Gui? A gente, em cada podcast, nós aprendemos muito e temos sempre convidados de referência na área. E hoje gostaria de apresentar agora a convidada do dia, professora Maria Aparecida Anuque Haddad. Foi minha professora na residência, uma pessoa muito especial. Ela é a coordenadora do Serviço de Visão Subnormal do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. É também da diretoria da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, doutor em oftalmologia pela USP e conhece muito profundamente sobre esse tema e vai dividir um pouco com a gente. Bem-vinda, professora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, né? E espero colaborar com os nossos colegas, né? Sobre esse tema que é tão importante e que precisa fazer parte da prática diária do oftalmologista. Muito Brasil obrigada afora, pelo né? convite. Muito Com obrigada, certeza. muito legal. E para começar, professora, nós queríamos relembrar um pouco as definições mesmo de cegueira, visão subnormal, para que o oftalmologista na prática saiba quais pacientes se enquadram nesses critérios. Certo, Pedro. Primeiro, a gente precisa lembrar que existem as classificações internacionais e hoje nós consideramos que é muito importante o uso dessas classificações internacionais por conta de uma uniformidade, né, de nomenclatura. Então, a classificação utilizada, né, mundialmente é a CID, é a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Ainda no Brasil, 10ª revisão, a CID-11 a gente sabe que já foi lançada e que ela está em processo de implantação, mas na verdade, na prática atual, para a confecção de laudos, nós utilizamos ainda a CID-10, né? E na CID-10, nós temos os valores apresentados de acuidade visual, tá? Lembrar que nas CIDs anteriores nós tínhamos a nomenclatura de acuidade visual corrigida. Hoje, na CID 10, nós temos a acuidade visual apresentada. E apresentada, de acordo com os valores de acuidade visual, com os 2 olhos, ou, né, significa então também que com o melhor olho, e os valores, eles são categorizados em deficiência visual leve, moderada, profunda e cegueira, tá? É claro que quando a gente pensa em acuidade visual apresentada, né, o que torna confuso um pouco para o oftalmologista que precisa emitir um laudo ou precisa fazer o encaminhamento daquele seu paciente a serviços de saúde, é claro que na nossa prática vamos considerar a acuidade visual corrigida, né? Se não um alto míope, né, de -10, por exemplo, ele seria classificado como uma pessoa com deficiência visual, né? E a gente sabe que com a correção ele terá, né, valores bem melhores de acuidade visual. Então, hoje é considerado, né, a baixa visão ou a deficiência visual moderada e grave, pela CID-10, valores menores do que 20/70, tá? E maiores ou iguais a 20/400. Abaixo de 20/400, nós temos a classificação como cegueira, né? Então, basicamente, se a gente colocar todas as categorias de deficiência visual leve, que seria um pouco acima, né, acima de 20/70, tá? Entre 20/40 e 20/70, e abaixo seria, então, 20/70 a 20/400, baixa visão. Menor do que 20/400, cegueira, né? Existe também a CID-11, que mudou um pouco a nomenclatura, mas, como eu já disse, ela ainda não está em uso ainda no nosso país, tá?
existe uma programação para que, a partir do ano que vem, a gente comece a usar a CID-11, caso ela realmente venha a ser implantada. Na CID-11, a deficiência visual leve, ela chama mais a atenção e ela, de uma certa maneira, está sendo incorporada como deficiência visual. É claro que isso vai levar a um impacto muito grande, principalmente quanto a ações afirmativas, né? Benefícios que são concedidos. E a CID-11 também trouxe a acuidade visual para perto como um dos parâmetros que pode ser considerado para considerar aquela pessoa como pessoa com deficiência visual. Toda pessoa que tiver uma acuidade visual menor para perto do que N8, ela seria considerada pessoa com deficiência visual. Só para lembrar, N8 seria uma fonte 8, tá? Uhum. Por quê? Porque a Organização Mundial da Saúde considera que se a pessoa não tem acesso a um óculos para correção de sua presbiopia, funcionalmente ela está atuando como uma pessoa com deficiência visual. É muito interessante que ontem estava conversando com um amigo meu, o Arthur, lá da residência, que antes de falarmos até em correções aí de faco refrativa, correções de superfície para presbiopia, 20% da população brasileira estimada não tem acesso a nenhum tipo de correção, nem com óculos para presbiopia. Então, muito, muito interessante essa nova classificação também da CID. Sim. Com certeza, com certeza. Né? E isso também revela, né, como é ruim a funcionalidade de toda essa parcela que não tem, da população que não tem acesso, né, à correção ótica para perto, e como é importante, né? Então, além da CID-11, que ainda não está implantada, nós podemos também considerar os valores de campo visual, né? Geralmente, em que situações a amplitude do campo é importante? Principalmente na hora de fazer o encaminhamento, na hora de laudar, né? Quando os valores de acuidade visual, eles estão acima dos valores considerados como valores de corte para deficiência visual, né? Então, um exemplo, um paciente com uma retinose pigmentar avançada, mas que tem uma manutenção da resolução central, ele pode ter 20/40, 20/20 de acuidade visual muitas vezes. No entanto, ele vai ter uma restrição de campo, uma diminuição da amplitude do campo muito importante, que vai impactar na sua funcionalidade, né? E por isso que também isso deve ser considerado. Então, na hora da confecção do laudo, é importante colocar os valores de acuidade, mas já então colocar os valores de amplitude do campo visual. E essa amplitude, ela é medida a partir do ponto de fixação do paciente, né? E o maior diâmetro que está disponível na avaliação do campo visual, né? Lembrar que deficiência visual, ela é considerada para amplitudes de campo menores do que 10 graus, tá? Ainda, em termos de conceitos, definições de deficiência visual, hoje, no Brasil, nós temos a Lei Brasileira da Inclusão, tá? É uma lei que está em vigor e que ela procura proteger as pessoas com deficiência visual, uma vez que ela coloca todos os direitos que são pertinentes a essas pessoas. Dentro da definição da Lei Brasileira da Inclusão, né, o que é colocado? Essa LBI, né, ela não usa os mesmos parâmetros da CID, mas ela entende mais sobre aspectos funcionais, tá? E de dificuldades que a pessoa tenha para a realização de tarefas, para a sua inclusão plena. Por conta disso, ela necessita fazer uso de um instrumento que vai por meio de uma avaliação biopsicossocial. Então, lembrando, não é somente uma avaliação médica que vai definir como é na CID, tá? Mas essa avaliação biopsicossocial, né, feita por outros profissionais, mas também o médico, né, vai pontuar
se aquela pessoa tem restrições no seu dia a dia por conta da deficiência, no caso, a deficiência visual, né? O grande problema é que esse instrumento brasileiro de funcionalidade, ele está muito restrito ainda. Ele não é empregado, né, de uma forma plena nesse momento por diversos fatores ainda. Por isso, a definição da LBI não é uma definição que nós utilizamos atualmente. A maior parte das instituições, tá? E o médico deve considerar, então, como a principal referência a CID-10 no Brasil. Uhum. Ótimo. E eu acho que dessa fala dá pra gente tirar alguns pontos de atenção, né? Primeira coisa que eu pensei é o fato de a gente ter a possibilidade de usar o campo visual. A gente lembra, então, que visão não é só acuidade, né? Aí eu quero já aproveitar um gancho para uma pergunta. Qual seria, na sua prática, os principais padrões de deficiência que você encontra no dia a dia de consultório? E também, por exemplo, nosso Brasil é muito extenso, né? Então, compreender que também a nossa realidade aqui em São Paulo é diferente da realidade de grande parte das cidades que têm um acesso à saúde um pouco mais limitado. Mas aqui na nossa realidade, pensando, né, em uma metrópole, quais seriam as principais doenças que você acaba tendo de encaminhamento para a reabilitação? Excelente. Primeiro, a gente sempre fala dos padrões didáticos de FEI, né? Que foi, na verdade, uma tradução que o Dr. Marcos Sampaio, né, que implantou junto comigo o serviço na USP e foi um dos presidentes da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, né, ajudou a fazer essa tradução. Por quê? Porque a Eleanor Fay foi uma oftalmologista americana, ligada à Universidade de Nova York e ligada à Lighthouse Internacional na época, que é a principal referência histórica, né, da atuação do médico oftalmologista na área. E até hoje, né, eu falo bastante da literatura que a FEI produziu, mas tem um livro chamado Clinical Low Vision, que ele é atual até hoje. Ele foi editado, acredito que no início da década de 1980, e até hoje ele é muito atual, né? Então, quando a gente pensa quais os padrões de deficiência visual, então a gente lembra da doutora Eleanor Fay, né, que coloca então esses padrões didáticos. A gente pode pensar em 3 padrões didáticos, basicamente, mas são padrões que podem estar sobrepostos, né? O primeiro padrão didático seria um clássico padrão de um defeito de campo visual central, tá? Por exemplo, uma degeneração macular relacionada à idade com uma lesão central, uma cicatriz de córeo-retinite com lesão macular, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma queda da resolução visual por conta dessa lesão da retina central, que é a retina de maior resolução, e nós vamos ter uma maior campo periférico. E esse campo periférico, se ele bem disponível, é claro que ele vai permitir a localização de objetos, o uso de ampliações, porque a gente vai ter um campo bom para receber ampliações. Então, é um padrão no qual a adaptação de auxílios ópticos, principalmente auxílios de ampliação da imagem, a gente acaba tendo bons resultados, mas em termos gerais a pessoa vai se queixar de dificuldade da resolução central, dificuldade para reconhecimento de faces, dificuldade para leitura, né? Os padrões, eles podem ser, claro, diferentes, porque a gente pode ter um escotoma denso, mas pode ter simplesmente uma menor resolução, né? Esse é um primeiro padrão, tá? O segundo padrão é já um padrão onde nós vamos ter uma diminuição da transparência dos meios ópticos. Então, nesse padrão, nós teríamos uma menor resolução de tudo, com diminuição também da acuidade visual, mas principalmente a visão de contraste, né? A sensibilidade ao contraste vai estar muito reduzida. Então, é aquela névoa que a pessoa acaba tendo na sua visão e que nós sabemos que, por conta dessa névoa, dessa diminuição de resolução por meio da diminuição do contraste,
né? Muitas vezes, quando a gente faz a ampliação da imagem, essa ampliação também vai ter essa névoa, vai ser uma ampliação de menor resolução. Então, não é um padrão onde a gente consiga fazer uma adaptação muito boa de auxílio de ampliação, né? Uhum. E também, nesse padrão de baixa visão, nós temos uma maior sensibilidade a padrões normais de iluminação, né? Sempre falo que se eu tenho uma menor transparência dos meios ópticos, a gente vai ter mais aquele efeito que a gente lembra lá do ginásio, o efeito Tyndall, né? Onde partículas de suspensão, elas fazem a luz, ela bate, né, nas partículas de suspensão e ela tem uma dispersão maior. Isso faz com que a nossa percepção daquela luz, que seria suportável por qualquer pessoa, para a pessoa que tem esse quadro, é uma luz insuportável. Então, uma pessoa que vai ter fotofobia, mas vai ter um glare importante, né? Então, é um padrão onde o aumento do contraste e o controle da iluminação, né? Seja a iluminação do ambiente por meio de auxílios ópticos, como lentes filtrantes, ou não ópticos, né? Como controle da luz, cortinas, chapéu, né? São necessários. E o terceiro padrão didático de Fay é a diminuição da amplitude do campo visual, né? Que a gente já estava até falando, né? Onde nós vamos ter a possibilidade de ter uma resolução central ou remanescente, né? Melhor, mas, no entanto, a amplitude de campo vai ser muito baixa. E, com isso, a pessoa precisa fazer, né, o escaneamento, a varredura de todo o seu ambiente para que possa ter o reconhecimento do todo. Esse tipo de padrão é o padrão que menos aceita sistemas de ampliação. A gente vai usar sistemas de ampliação, por exemplo, em sistemas eletrônicos, em telas maiores, com uma distância maior, né? Agora, lembrando novamente, esses padrões, eles podem estar sobrepostos. Então, a pessoa pode ter uma degeneração macular e uma catarata, né? Uma degeneração macular, uma lesão de córnea, uma retinose pigmentar com uma alteração muito importante de campo, com uma diminuição da transparência óptica. No entanto, esses padrões didáticos, eles são muito bons para que a gente tenha um raciocínio rápido do que pode ser feito para o paciente, né? Mesmo que a gente não faça um atendimento especializado. Onde que eu posso mexer para melhorar, né, a função visual e a funcionalidade desse paciente? Isso é uma coisa que a gente vê muito na prática, né? Às vezes uma frustração do oftalmologista que trabalha em outras áreas e falar, não consegui resolver, não consegui fazer, sendo que o paciente que tem um desses padrões, a gente tem muito o que fazer por ele em termos de melhora da qualidade de vida, melhora da funcionalidade. Isso muda realmente a vida da pessoa. E aí, puxando também esse gancho, uma coisa que eu acho que é muito interessante para que os nossos colegas generalistas tenham também conhecimento, é quando encaminhar esse paciente para visão subnormal, o que ele deve avaliar na consulta prévia para que ele chegue realmente pronto para que tenha um benefício com essa avaliação da visão subnormal. Porque isso muitas pessoas às vezes até esquecem do encaminhamento e um dos objetivos desse episódio é relembrar a importância da reabilitação visual para todos os pacientes que têm algum tipo de dificuldade. Perfeito, Pedro. Muito importante mesmo. Vamos pensar que a deficiência visual, ela está presente em todas as faixas etárias, né? Desde o nascimento até a idade mais, na maior idade possível, né? A deficiência visual, ela pode, portanto, ser congênita ou adquirida, né? Então, podemos pensar assim, na deficiência visual congênita, né, é claro que ela precisa, o bebê, né, se nasceu com alguma alteração ocular, onde o oftalmologista já detecta uma possibilidade de um menor desenvolvimento visual, uma menor interação visual com o meio, né, já percebe que, de acordo com a faixa etária, a resposta visual não está adequada, ele deve, independente
do segmento em termos de tratamento de terapias, né, oftalmológicas que serão adotadas, fazer o encaminhamento para serviços de habilitação visual, né? Aí a gente entra na área da intervenção precoce, né? Aí a gente pode ouvir o seguinte, muitas vezes, mas se existe já uma perda irreversível, né? Congênita, no caso, por exemplo, o que adianta fazer intervenção precoce? A estimulação vai melhorar a visão? Então, a gente pode pensar assim, a deficiência visual congênita, ela pode também ser um quadro de baixa visão, assim como uma perda total da visão, né? Uma criança que tenha nascido cega, ela não vai ter um desenvolvimento adequado. Por quê? Porque o nosso desenvolvimento está relacionado a toda a interação visual que nós temos no nosso meio, né? A gente sabe que muito mais do que 80% de toda a informação do ambiente nós temos por meio da visão. Se aquele bebê mesmo, né, nós sabemos que o bebê, ele nasce com o aparato, o globo ocular, as vias ópticas formadas, no entanto, o desenvolvimento visual é uma função, a visão é uma função aprendida, né? Se não existe o uso dessa visão, é claro que nós não vamos ter o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, um bebê que nasceu cego e um quadro irreversível, ele não vai ter nada dessas informações, né? Ele não vai ter uma bola à sua frente para tentar fazer o alcance e, com isso, ajudar no desenvolvimento motor. Ele não vai ver as pessoas sorrindo, né? E não vai ter esses parâmetros, o que é sorrir, né? Ele não vai aprender a imitar as pessoas, né? Então, todos essas referências, elas não estão presentes. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse bebê comece a integrar todos os sentidos remanescentes para que ele possa ter um desenvolvimento adequado, né? Então, é importante na deficiência congênita, cegueira, importante, baixa visão, eu diria que igualmente importante, né? Ao mesmo tempo, então, que o tratamento oftalmológico é instituído, né? Avaliar essa criança, entender como ela está enxergando e o que é necessário para otimizar o uso da visão que ela tem, dessa baixa visão, também é muito importante, porque ela vai usar melhor, né? Ela vai aprender a usar aquela visão. Nesse momento do encaminhamento nessa faixa etária, o oftalmologista, além da avaliação que ele vai fazer em termos de resposta visual, ele também vai verificar se existe a necessidade da correção óptica da metropia, né, de ametropias presentes, né, que também serão necessárias para a melhor resolução. Outra coisa que é importante nessa faixa etária, principalmente quando a gente tem crianças com deficiências associadas à deficiência visual, principalmente dificuldades neuromotoras, nós observamos muitas vezes que essas crianças têm dificuldades acomodativas importantes, né? Então, a gente pode pensar o seguinte, uma criança que tem uma baixa visão, mas também tem uma dificuldade acomodativa, ela, pela baixa visão, ela necessita estar próxima dos objetos. No entanto, ela tem uma deficiência de acomodação. Isso vai fazer com que o interesse diminua, né? Então, se naquele momento o oftalmologista fez o exame refracional e viu que, precisa de uma adição, nossa, ele vai estar ajudando e muito, né, a interação visual dessa criança e em muito também o seu desenvolvimento visual e global. Em todas as outras faixas etárias, seja deficiências visuais adquiridas, seja baixa visão, moderada, grave e cegueira, elas precisam ser encaminhadas. Então, nós podemos pensar assim, na idade pré-escolar, escolar, é muito importante, né? Se a gente pensa em inclusão escolar e tudo que pode ser feito no ambiente, né, na área educacional, para que as aquisições dessa criança, em idade pré-escolar e escolar, né, seja o melhor possível, né? No adulto jovem, né, o preparo para a empregabilidade, né? E no idoso,
qualidade de vida, né? Tentar melhorar todas as atividades que são realizadas nessas diversas faixas etárias e também de acordo com o interesse de cada pessoa, né? Quando a gente trabalha em reabilitação, a gente aprende que o oftalmologista, muitas vezes, ele quer dar o melhor de si, a gente dá o melhor, né? Que a gente pode. Mas quem vai definir o que será necessário é o paciente e a família, né? Às vezes eu quero assim, eu tenho lá um senhor, quero que ele chegue na leitura de um jornal. Aí você faz todo o exame, calcula a ampliação necessária, aí no final da consulta ele fala, mas doutora, eu não leio quase, né? Uhum. Eu só queria ver um filminho na televisão de vez em quando, né? Então, essa interação do oftalmologista com o paciente é muito importante, porque a gente precisa conhecer melhor o paciente para que a nossa atuação realmente seja mais eficiente e tenha um impacto na vida dessas pessoas, né? E entender que não é quando chegamos ao final de um diagnóstico que devemos encaminhar para reabilitação visual, especialmente na infância, né? Então, a gente tem uma criança, quanto mais cedo a gente puder encaminhar para reabilitação visual, são coisas que vão caminhando junto, e essa complexidade do desenvolvimento infantil é tão grande, e a visão, né? Isso que nos faz ser apaixonados pela visão, a importância dela no dia a dia de todos, ainda mais de uma criança que está numa fase de desenvolvimento geral muito ampla, né? Então, acho que ficou muito clara essa importância na criança e, claro, em todas as faixas etárias. Todas as faixas. A gente pode até pensar da seguinte maneira, o idoso, um diagnóstico, né, de DMRI, tá? Tem as terapias, vamos fazer, né, as injeções, tudo bem, mas não precisa terminar um ciclo ou esgotar o tratamento para encaminhar o seu paciente para a reabilitação. Uma vez que é feito o diagnóstico de DMRI, seja ela qual tipo for, esse paciente precisa ser encaminhado. Então, também o que é importante a gente comentar aqui? Lembrando das definições da Organização Mundial da Saúde, né? Abaixo de 20/70 é a baixa visão, né? De 20/70 até 20/400, tudo bem. Mas a gente não precisa esperar o paciente ter uma visão abaixo de 20/70. Muitas vezes tem pacientes que com uma visão melhor do que 20/70, 20/50, 20/40, dependendo da atividade desse paciente, né? O impacto é muito alto na sua vida, né? Vamos pensar, uma pessoa, um advogado, que precisa fazer uma leitura constante, né, de todos os processos. Se ele tem uma diminuição da sua resposta visual, da sua resolução, ele não precisa chegar a 20/70 para ter uma dificuldade muito grande no seu trabalho, né? Então, toda diminuição da resposta visual que o oftalmologista perceba que é um quadro irreversível, mas que mesmo que esteja em processo de treinamento, de terapias, né? Ele precisa fazer o encaminhamento, né? Se não, mas ele também pode, no próprio consultório, com medidas muito simples, tentar já melhorar. Adições maiores para esse paciente, lupas, né, de ampliações não tão grandes, ele pode fazer o teste, indicação e a prescrição, né? Ele já pode melhorar, né? Mas quando não é possível, fazer o encaminhamento, porque o impacto em qualidade de vida é muito alto. Nós que trabalhamos em reabilitação, continuamente, nós ouvimos o seguinte relato dos pacientes. Puxa, doutora, por que o doutor não falou isso para mim antes? Por que o doutor não comentou comigo que existia essa possibilidade, né? Então, por que a gente não deixe isso acontecer, né? A gente deve realmente fazer a indicação o mais rápido possível. Feito o diagnóstico de uma queda visual, que a gente vê que tem um padrão irreversível, né? Progressivo ou não,
né, a gente tem que fazer o encaminhamento para serviços de reabilitação. E eu acho que também conversar com o paciente sobre esse encaminhamento, porque existe um certo preconceito do próprio paciente às vezes, né? Sim. E explicar que a ideia é tentar ajudar em coisas pontuais do dia a dia, às vezes, e mostrar isso para ele é interessante até para aumentar o interesse e a adesão às propostas, né, de reabilitação. Exatamente. Um exemplo prático é até a própria letra do celular, né? Que a gente Super. muitas vezes esquece. E aí eu sempre me atento. Às vezes o idoso tem uma letrinha pequenininha. Mesmo o idoso que não tem nenhum tipo de problema visual, mas a letra é tão pequena que ele tem dificuldade. Então, são pequenas ações, às vezes, que o oftalmologista geral esquece que fazem muito essa diferença também. Exatamente. Queria saber um pouco mais do dia a dia da consulta, assim, como que você estrutura a sua consulta, se tem alguma diferença em relação a criança e idoso, conta um pouco pra gente dessa parte também. Bom, na área, né, de visão subnormal, né, ou baixa visão, ou reabilitação visual, é importante a gente conhecer muito bem aquele paciente, né? Porque, como eu já disse, muitas das nossas condutas, quem vai definir é o paciente, né? Então, a anamnese procura cobrir, né? Não só o histórico, mas também as dificuldades atuais e os objetivos desse paciente, tá? Fora a anamnese, né, e o histórico, nós precisamos saber também o que esse paciente já fez para a melhoria da visão, né? Ele já usou algum recurso especial, já frequentou alguns serviços, né? E aí, a gente parte para a avaliação das funções visuais, né? Além da acuidade visual, né, que todos nós oftalmologistas, né, medimos, é claro que existem outras funções visuais que precisam ser estudadas de acordo com o quadro apresentado pelo paciente. Então, nós temos sensibilidade ao contraste, tá? Teste de visão de cores também pode ser feito. O que é muito importante é velocidade de leitura, né? Além da acuidade visual para perto, velocidade de leitura é muito importante. Porque quando a gente faz a medida da acuidade visual para perto, por exemplo, que é mais corriqueiro na prática do oftalmologista Algéria, mas aquilo é uma letra isolada, né? Que não, muitas vezes não está falando qual é a dificuldade para ler um jornal, para ler um impresso, para ler um computador, né? Então, velocidade de leitura é muito importante. Fora isso, né? Como, além das funções visuais, campo visual é importante também, né? Principalmente quando a gente percebe possibilidades, né, de escotomas que estão atrapalhando o rastreamento da imagem ou a adaptação de auxílios especiais. E hoje, na prática, eu, em particular, gosto muito de usar a microperimetria, né? Principalmente nos quadros de lesão retiniana central, né? Eu acho que dá muitas informações, eu acho que torna a conduta em reabilitação muito mais segura, tá? Muito mais precisa. Além disso, a refração é um ponto crucial da avaliação. É claro que na avaliação da acuidade visual, a gente não vai usar a tabela de projeção, né? A gente vai usar tabelas especiais. Por quê? Porque podemos usar distâncias mais curtas, mas não só isso. Os resultados da acuidade visual em tabelas especiais, como as tabelas em log, elas permitem a reprodução do resultado, né? E isso é importante se eu estou fazendo o acompanhamento de um paciente e quero observar a evolução dele ao longo do tempo, né? É um parâmetro que eu preciso ter. Então, a gente acaba fazendo a refração com o uso de tabelas, né? Como a ITDRS, que é em cálculo log, tá? E também a gente não usa muito o GRINS, né? O refrator, tá? A gente procura usar armações de prova, né? Por quê? Porque o paciente com visão subnormal, ele tem posição de cabeça, posição do olhar, ele está tentando fugir do escotoma central, muitas vezes, né? Ou de algum escotoma.
Então, ele adota posições de cabeça que muitas vezes no GRINS a gente não vai conseguir refratar da melhor maneira. Existe toda uma técnica de refração que precisa ser utilizada, né? Mas a gente não pode pensar que é um exame refracional extremamente longo, né? O que a gente precisa é seguir um protocolo, né? E com a experiência a gente vai tendo, né, uma rapidez maior, tá? Para que aquele paciente possa ter a melhora da resolução com a correção da sua metropia. A gente pode ouvir muitas vezes também assim: "Ah, mas essa metropia não vai ajudar, a correção ótica da metropia não vai ajudar em nada, o paciente tem baixa visão, não ajuda em nada". E muitas vezes, quantas vezes, né, Pedro? Lá no ambulatório, o paciente vinha, a gente fazia a refração e ele saía só com óculos, É, né? Então, muitas vezes. né? Então, não é porque ele tem a baixa visão que a refração, a correção ótica da metropia não é necessária. Pelo contrário, ela é tão necessária e ela será o parâmetro para o cálculo de uma ampliação necessária, que seria o ponto de partida para a adaptação de auxílios. Então, além da refração, uma vez refratado, a gente vai observar também qual a adição necessária, tá? Durante a avaliação, e a partir disso, então, e de acordo com aqueles padrões de FEI, a gente vai pensar quais as indicações de recursos, né? Em termos de dioptrias, quanto de ampliação aquele paciente precisa. Ele precisa, além dos auxílios de ampliação, outros auxílios ópticos, de deslocamento da imagem, tá? De condensação, de filtração seletiva, né? Ou então ele precisa ser orientado quanto a auxílios não ópticos, controle da iluminação, aumento do contraste, postura e posicionamento, né? Ampliação de livros didáticos, né? O que a escola precisa fazer de adaptação para que aquele escolar, por exemplo, o aluno possa ler melhor. E também, hoje, nós temos os auxílios eletrônicos, né? Que também serão indicados. O que é diferente na avaliação do adulto, idoso e da criança? Da criança, né, a gente pode pensar que a criança ela pode estar na fase pré-verbal e na fase verbal. Ela pode estar na fase verbal, ela já ser alfabetizada e ainda não estar alfabetizada. Então, o que vai definir os testes na avaliação, o que vai ser diferente na fase pré-verbal, nós vamos usar testes e que a criança possa colaborar, mas que ela não vai informar, né? Nós que vamos observar o comportamento. Um exemplo disso são testes de resolução de acuidade visual, né? Como, por exemplo, o teste de Teller, que é um teste consagrado, né? Que é um padrão ouro para a medida da acuidade visual na fase pré-verbal ou em crianças que não são colaborativas, né? Crianças não alfabetizadas, vamos usar, mas que colaboram. Vamos usar tabelas que que permitam uma confiabilidade alta na avaliação, como, por exemplo, tabelas que utilizam símbolos LEA, por exemplo, que tem uma dificuldade de resolução. São 4 figuras, né? O quadrado, o círculo, a maçã, o coração, né? E quadrado, círculo, falta um. É a casa? É E a casa, é casa. casa. E a casa, que a Lea Rivarin, doutora Lea Rivarin, que é uma médica oftalmologista finlandesa, verificou que a dificuldade de resolução dessas 4 figuras é similar, né? Então, é um teste que dá uma confiabilidade maior à avaliação. É muito bonita a riqueza dos detalhes da avaliação, né? E a complexidade, né? Eu acho que isso mostra que muitas vezes essas consultas delas demoram muito tempo, até por conta de tantos aspectos da função visual que a gente avalia, né? Isso eu acho muito interessante. Com certeza, são avaliações um pouco mais demoradas, né? Mas é necessário esse tempo, né? Porque senão nós não vamos dar a conduta melhor para esse paciente. É um tempo necessário realmente, porque o conhecimento, tanto de aspectos pessoais, né?
quanto de aspectos da função visual e funcionais são importantes para a melhor conduta, né? Hoje, na infância, nós temos muitas crianças com deficiências múltiplas, né? O que o terapeuta precisa saber para as terapias dessa criança, né? O fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, né? Terapeutas que estão trabalhando com essas crianças, o que o profissional da área educacional necessita, né? Para o melhor acompanhamento dessas crianças, né? E hoje temos um diagnóstico também que está se tornando comum e é a principal causa de deficiência visual na infância nos países desenvolvidos, que é a deficiência visual cortical, né? Também, nós precisamos de um tempo maior para entender a queixa, para entender o histórico e para dar a melhor orientação, né? Por isso que o tempo realmente é necessário. Uhum. Perfeito. A gente falou um pouco dos auxílios por cima, né? Tem alguns que você indique mais, tem a maior preferência? E hoje em dia você tem uma tendência maior a conhecer os novos auxílios, né? Auxílios eletrônicos. Como é que isso está chegando no dia a dia, na prática? Certo, muito bom. Então, vamos dividir os auxílios, né? Auxílios para baixa visão são todos os auxílios que vão melhorar a função visual, né? Então, a resolução e a funcionalidade. Então, auxílios, nós podemos ter os não óticos, que não utiliza nenhuma qualidade ótica, né? Então, mexer no ambiente, eu vou melhorar a iluminação do ambiente. Qual iluminação será melhor para aquele paciente? Eu vou mexer com fontes direcionais ou vou fazer o aumento da iluminação no ambiente todo, né? Eu vou trabalhar com contrastes altos, tá? Para aquele paciente. Então, por exemplo, na hora da alimentação, eu vou fazer um contraste entre a toalha e o prato, né? Às vezes, uma queixa muito comum dos pacientes com baixa visão é que a família fala, nossa, ele é muito desastrado, ele derruba o copo na mesa a todo momento, mas na verdade o copo de água é um copo transparente, que ele não está vendo. Então, ele precisa fazer a ampliação do contraste, né? Coloca um copo colorido naquela mesa, vai ficar muito mais fácil para ele perceber e não esbarrar. Dica boa, né? Essa dica é também a dica do tamanho da letra do celular. Qualquer um pode dar essa dica, é boa. E é uma coisa que, igual eu falo, são coisas às vezes que a gente não pensa. Eu não tinha pensado, eu vou falar que realmente nunca tinha visto essa. Dica é muito boa. Muda, né? Usa uma toalha contrastando com o prato. Muda a vida. Muda a vida. Muda a vida. E são coisas muito simples, né? Então, o exemplo clássico é o lápis mais grosso para a criança em idade escolar, a pauta reforçada, ampliada, né? Ampliação de pauta, ampliação de livros didáticos. Então, auxílios não óticos. Além dos auxílios não óticos, nós temos os auxílios ópticos. Os auxílios ópticos, dependendo das qualidades ópticas, eles vão ser indicados para ampliação da imagem, tá? Para filtração seletiva da imagem e para deslocamento ou condensação da imagem. É claro que entre os auxílios ópticos, a gente prescreve muito mais auxílios de ampliação, tá? Mas é claro que os outros auxílios de condensação e deslocamento, são menos utilizados, porque depende de um quadro específico. Os auxílios de ampliação, não, eu vou ampliar principalmente naqueles padrões onde eu tenho uma lesão central, mas a periferia toda livre, eu vou fazer uso muito bom dos auxílios de ampliação, né? Auxílios ópticos de ampliação. E os filtros, né? Que hoje a gente sabe que eles podem ajudar no controle de um glare importante, tá? Lembrar que os filtros, eles precisam ser testados, né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma reação diferente a esses filtros. Lembrar que a cor não é o único parâmetro, né? É importante que a gente conheça
como é a filtração seletiva de cada filtro para fazer a melhor indicação, mas eles precisam ser testados, né? E além dos auxílios não óticos, nós temos então os auxílios eletrônicos, que também são chamados de sistemas de ampliação da imagem por meio eletrônicos, né, que seriam as ampliações em tela, que a gente tem desde os recursos tipo desktop até os portáteis e os montados em óculos, tá? Então, basicamente, seriam esses auxílios. Mas hoje nós temos muitos auxílios que empregam smartphones, né, e computadores. E hoje a gente pensa muito em smartphone porque todo mundo usa, né, um smartphone. E a gente tem auxílios de ampliação em smartphone, lupas no smartphone, que muitas vezes o paciente tem no bolso e não sabe, né? Uma lupa do iPhone é uma lupa muito boa, né? Que a maior parte das pessoas com iPhone no bolso com baixa visão não sabe que poderiam usar aquela lupa para algumas situações. E também os aplicativos que empregam inteligência artificial, né? A gente tem excelentes aplicativos, como, por exemplo, o Sim AI, né, da Microsoft, que é muito bom, que faz a leitura de cenas, faz a leitura de textos, né? Então, para um paciente com uma baixa visão já grave, né? Muitas vezes a leitura ela pode se tornar cansativa, né? Lenta, né? Requer um tempo maior e muitas vezes para a leitura mais eficaz de um documento, de um livro, a gente pode usar aplicativos como o Sim AI, como o Be My Eyes, que na primeira versão o Be My Eyes era aquele aplicativo que ficava um voluntário à disposição. Então, a pessoa que não conseguia ver, né, por exemplo, uma pessoa cega que não conseguia ver ou com uma baixa visão profunda, que não conseguia ver o que ela precisava naquele momento, ela acionava e um voluntário fazia por meio da câmera e fazia descrição. Hoje, o Be My Eyes, né, é um aplicativo excelente porque ele incorporou inteligência artificial, então ele tem uma autonomia, né, e ainda tem o voluntário se for necessário. É muito interessante como que a tecnologia tem melhorado a vida das pessoas, né? E até antes da senhora chegar, a gente estava conversando sobre como que, né, nós temos visto o óculos da Meta tem também mudado um pouco o acesso a essas tecnologias para pacientes que necessitam de reabilitação visual. E a gente queria saber um pouco sobre essa experiência E também. visibilidade também, né? Porque Com certeza. a divulgação, o marketing por trás do óculos é enorme, né? Certo. Claro que não necessariamente para os pacientes, como a gente pensa. Mas como tem o background de uma divulgação muito boa, né? Aumenta a divulgação para esse fim médico, né? Com Isso é muito certeza. legal. Eu acho que a gente pode pensar, né, esses recursos de tecnologia, inovações tecnológicas, inteligência artificial, como recursos complementares, tá? Complementares, que vão ajudar e muito a vida das pessoas. Por que eu falo em recursos complementares? Existe um equipamento, né, que faz a leitura também, tá? De textos, né? Mas não necessariamente a pessoa vai usar isso a todo momento, tá? Então, assim como o Ray-Ban Meta, a experiência que a gente tem tido é muito boa, tá? Como recurso complementar, né? A pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa tem ou é cega ou uma baixa visão muito grave, tá? Ela vai usar o Ray-Ban Meta para fazer leitura, para localizar algumas coisas e vai conversar. O ponto positivo do Ray-Ban Meta é porque é um óculos comum, né? Que já acaba não expondo a pessoa para uma condição visual, né? Então, é um óculos comum. A outra coisa é que ela vai estar sincronizada com o celular da pessoa, né? E vai conversar com a pessoa e vai
vai dar informações audíveis para aquela pessoa, tá? Só que essa pessoa, ela precisa ter a orientação espacial, então a orientação e mobilidade dela precisa existir, tá? O Ray-Ban Meta vai ajudar, mas com certeza, porque vai falar onde eu estou, né? O que temos aqui à nossa frente, vai informar. Mas ela precisa ter técnicas de orientação e mobilidade, né? Para uma mobilidade segura, né? Para quando a gente pensa autonomia e independência de fato, né? Então, é um recurso que vai ajudar em muito, mas como um recurso complementar. Essa pessoa precisa ter domínio das técnicas de orientação e mobilidade. Na baixa visão, alguns pacientes colocam assim: eu não quero usar bengala. Bengala é algo que eu não quero. A pessoa, ela pode escolher que tipo de recursos ela quer usar, né? Há pessoas que necessitam de uma bengala. O que a bengala, existe todo um preconceito em cima do emprego da bengala, mas a bengala é um recurso que, se usado da maneira correta, com técnicas apropriadas, confere uma autonomia muito grande para a pessoa. Por quê? Porque a gente pode pensar que a bengala é a extensão do seu dedo que está tocando lugares em que a sua visão não alcança, né? Então, a informação que a bengala, usada com técnicas corretas, dá à pessoa com deficiência visual é muito grande, né? Mas a pessoa pode não querer usar bengala, ela pode querer sempre ter um acompanhante, ela quer um guia vidente. Sempre vai ter um amigo, um parente que vai estar junto, então ela não precisa usar. A pessoa quer usar um cão-guia, não quer usar uma bengala, mas ela vai precisar sempre aprender técnicas, né, de segurança para andar, tá? Então, ela tem técnicas básicas de orientação e mobilidade que o profissional de orientação e mobilidade, né, pode orientar, né, para que a pessoa comece a resgatar a autonomia e independência. Então, é muito importante. Então, esses recursos de inteligência artificial, né? A gente estava falando do Ray-Ban Meta, são recursos que serão complementares, né? Uma pessoa com baixa visão, ela pode ter óculos de ampliação, lupas de ampliação, ela vai fazer a leitura, mas ela também pode usar o Meta para melhorar o seu desempenho, a sua funcionalidade, né? E com certeza, todos os recursos de inteligência artificial, eles estão agregando, estão facilitando muito a vida dessas pessoas. Isso vai ser muito bom, muito bom. O futuro vai ser muito bom. Isso é muito legal. Uma coisa só que eu lembrei agora, acho que para o oftalmologista geral também é importante ter essa noção da importância da bengala, né? Como Com certeza. um auxílio de orientação e mobilidade. E uma coisa que eu geralmente faço, não me lembro de fazer isso para paciente deficiente, mas idoso que usa bengala para auxílio, eu acho que é legal a gente fazer um reforço positivo. Porque muitas vezes ele tem vergonha da bengala, né? Fala, nossa, demais sua bengala, acho que você está conseguindo caminhar muito bem com essa bengala. Fazer esse reforço positivo para os pacientes é algo muito simples, que ajuda a gente em criar um vínculo com o paciente e, poxa, isso pode, de fato, fazer com que ele tenha mais segurança em usar esse auxílio, né? Não é o auxílio aqui de reabilitação, mas, enfim, é algo que ajuda muito no dia a dia, né? E que a gente pode... Com certeza. Esse encorajamento, eu acho que não só isso, você deu um exemplo fantástico, mas de se reabilitar, de buscar auxílios, não ter vergonha da sua condição, né? Porque muitas vezes a pessoa que tem uma baixa visual em algum momento da vida, ela tem um estigma, uma depressão, um problema de saúde mental associado muito grande. E nós, como médicos oftalmologistas, nós temos muita função, né, de orientar, de encaminhar, de dar um reforço, igual você falou, positivo. Isso é muito legal. E o médico é a grande referência do paciente. É verdade. A nossa classe médica, ela é uma classe que tem o paciente tem confiança no médico. Então, a gente precisa usar, né, de uma maneira muito positiva na área de reabilitação, essa confiança depositada na nossa classe, né? Muitas vezes a gente recebe pacientes que falam assim, doutora, mas eu não vou ficar cego de bengala, né? Ou então, doutora, o outro doutor falou que talvez piore a visão, mas eu não vou ser um cego de bengala. Então,
como oftalmologistas, a gente também tem que tomar cuidado quanto a gente não está passando preconceitos nossos Sim. para o paciente, né? E que, na verdade, é um preconceito, é um mito, né? E que a gente precisa quebrar, entendendo qual é a real função de uma bengala longa, por exemplo, para a pessoa com deficiência. E como o uso adequado é libertador para essa pessoa, Exato, né? exato. E assim, uma coisa também que eu acho importante é a gente sempre reforçar que, enfim, o encaminhamento para a visão subnormal ou que lidar com esse tipo de auxílio não é uma sentença que não tem nada mais para fazer, né? Se a gente pensar, poucos anos atrás, a gente não imaginava que a gente teria tudo que a gente tem hoje de eletrônico, inteligência artificial, e mais coisa pode vir, né? Bengalas associadas com outros auxílios urbanísticos para auxiliar Com ainda mais em certeza. mobilidade, isso tudo pode vir ainda, né? Então, acho que ter essa ideia de que não é uma sentença de que não tem mais o que fazer, a gente tem que Não, mudar. Com exatamente, certeza. exatamente. E acho que essa nossa discussão hoje, né, acho que foi muito proveitosa justamente para a gente trazer aspectos práticos, aspectos técnicos que muitas vezes não são discutidos e aspectos do dia a dia que a gente precisa conhecer. Então, eu queria agora, professora, pedir a sua consideração final, né, em relação a essa discussão, qual que é o ponto que você queria deixar de recado para os oftalmos que estão nos acompanhando, né, e agradecer também, porque foi realmente um resumo muito importante, uma discussão muito, muito produtiva sobre esse tema tão importante. Obrigada, Pedro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e parabenizar, tá? Vocês pela lembrança do tema, né? O Dr. Marcos Wilson sempre fala que, apesar de todos os avanços tecnológicos, né, de todos os lasers, todas as injeções, todas as drogas, todas as técnicas, as pessoas continuam a perder a visão, né, e continuam cada dia mais a ter a deficiência visual, a baixa visão principalmente, né? Estamos vivendo mais, teremos mais doenças relacionadas à idade, né? Teremos mais dificuldade visual. As crianças, elas estão conseguindo sobreviver a situações de risco ao nascimento com sequelas. Então, o panorama de aumento da população com deficiência visual, né, é real, né, cada dia mais. Então, qual o recado? Primeiro, como oftalmologista, né, eu acredito que todo oftalmologista tenha que ter conhecimentos, né, para condutas muito básicas na sua prática diária, tá? Se não for um especialista, um subespecialista na área, mas que possa entender os quadros básicos de visão subnormal, de baixa visão, tá? E ter condutas básicas, prescrições mais simples, mas que são simples, mas que impactam profundamente na vida daquele paciente. Ter conhecimento de todas essas tecnologias que estão no bolso do paciente, tá? Uma lupa do celular, né? Um aplicativo, né? Muda a vida, né? Ajuda muito o dia a dia. Então, esses conhecimentos básicos são muito importantes dentro do consultório, tá? Mas, muitas vezes, todos os serviços que podemos oferecer, né, ao nosso paciente, eles podem se esgotar. E nós podemos observar e perceber que esse paciente precisa muito mais do que o atendimento médico, tá, especializado na área. Ele precisa de mais, né? Então, nesse momento, a gente sabe que ele precisa da atuação de profissionais que não médicos, mas que integram todo um trabalho interdisciplinar em habilitação visual e reabilitação visual. Então, nesse momento, é importante que os pacientes sejam encaminhados a serviços especializados, né? Hoje, no Brasil, né, numa política nacional, nós temos os centros especializados em reabilitação, né? Tem o SER 1, 2, 3, 4, tá? E, muitas vezes, dependendo das especialidades que estão contempladas no centro especializado em reabilitação, a reabilitação visual está presente. Então, procurar se na sua região existe um SER, né, que é o atendimento ligado ao SUS, gratuito, né,
e com uma tendência a cada dia ter uma maior capilaridade. Então, isso é muito importante, né? E lá temos também oftalmologistas atuando, né? Então, olha como é importante a atuação do médico oftalmologista, né? Desde uma clínica privada, desde um serviço universitário, até um centro especializado em reabilitação. É o oftalmologista atuando em interdisciplinaridade, isso é muito importante, né? Fora os centros especializados em reabilitação, nós temos as instituições, as organizações não governamentais, né? Então, podemos dar o exemplo aqui em São Paulo, nós temos a Fundação Dorina Novil, né? A Lara Mara, não é? O Lar das Moças Cegas em Santos, que são instituições, né, que também são instituições que fazem o atendimento gratuito, tá? E que ofertam todo um trabalho interdisciplinar e que vai resgatar a autonomia e a independência e vai promover o desenvolvimento da pessoa com deficiência visual, né? A outra consideração que eu tenho para os nossos colegas é que a Sociedade Brasileira de Visão Subnormal, né, que é uma sociedade que foi fundada em 2005, tem procurado levar mais informações na área para os colegas, né? Então, gostaria, né, deixo aqui o convite para que entrem no site, né, procurem se informar de cursos, simpósios. Nós temos uma live muito bacana, que é a Rei Talks, tá? Rei é reabilitação, educação e inclusão na deficiência visual. Conversa sobre reabilitação, educação e inclusão na deficiência visual, né? Que são Rei Talks, são mensais, trazendo muitas informações, tá? Então, gostaria muito que tivessem, né, esse acesso ao nosso site da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal. A atual presidente é a doutora Maria de Fátima Neri Góes, né, do Instituto de Cegos da Bahia, tá? E que todos são muito bem-vindos, né? E que eu acho que é uma área que a gente só colhe coisas boas, resultados excelentes, né? Ter a satisfação de um paciente com uma deficiência visual, né? Resgatando sua independência e autonomia. Quando a gente também percebe, né, uma criança com uma deficiência visual profunda, né, indo para a escola, né, conquistando o seu desenvolvimento, né, tudo isso é muito gratificante, né, e é muito prazeroso, né, e então eu acho que vale a pena todo mundo poder ter a possibilidade de participar disso, tá? Perfeito, Gostaria muito de perfeito. agradecer o convite, viu? Nossa, muito Obrigada. obrigado, Prazer. gente. Eu adorei. Eu acho que quando a gente chega na residência, a gente fica muito animado em fazer cirurgia, em recuperar a visão dos pacientes. Mas a verdade é que no dia a dia do consultório, independente da sub-área que você Com faça, certeza. em algum momento vai chegar um deficiente visual no seu consultório, na sua sala. E eu acho que a gente se apegar ao fato que a gente pode melhorar a qualidade de vida e independência desse paciente, independente da visão dele, é muito legal. E eu acho que a gente teve dicas muito boas nesse podcast para a vida e para a prova também. Perfeito. Eu estava pensando nisso. Todos os alunos que vão fazer a prova esse ano têm já a revisão de visão Nossa, subnormal, exato. que, assim, sintética, didática, que realmente é o que é abordado também na prova. Então, Também na na vida e na prova. perfeito. E, para finalizar, eu queria falar duas coisas a mais, né, com minhas considerações finais. A primeira delas é que a importância, às vezes, de um relatório para que o paciente tenha o seu benefício financeiro, né, e outros indiretos, que ele tenha vaga em algum concurso, em alguma coisa, também isso, o oftalmologista geral, ele deve ter muito zelo e muita cautela, porque isso muda a vida do paciente. Então, nós falamos muito dos aspectos de encaminhamento para melhorar a qualidade de vida, mas o acesso aos benefícios também é uma importância muito grande social que a gente tem. E eu queria deixar um abraço particular, né? Eu, além de professor aqui da equipe da Oft Review, eu atendo e pratico a prática oftalmológica, né, na minha cidade, que é Alfenas, no sul de Minas, que tem 80 mil habitantes. E lá a gente tem um centro de especialização no CER3, que tem a carga da doutora Marina, um abraço para ela, que faz um trabalho maravilhoso lá numa cidade que é uma cidade do interior, uma cidade
pequena e que hoje é referência para, segundo o que ela nos passou, mais de 100 municípios. E muitas vezes o pessoal da própria cidade não tinha o conhecimento e tudo mais. A gente também fez um trabalho de divulgação lá para que os oftalmologistas encaminhassem mais. E só agradecer novamente, Gui, agradecer, né, a doutora Bia, né, que é o apelido carinhoso que temos com ela. E um abraço a todos, gente. Pô, obrigado, pessoal. Até a Obrigado. próxima. Obrigada.